Então, este capítulo, como temos pensado, Paulo está levando à conclusão da grande obra de Deus sobre a salvação e as bênçãos que vêm para o crente nesta vida e, como temos visto aqui, até mesmo no porvir, depois da nossa vida, quando, enfim, o nosso Senhor há de se manifestar em glória, os salvos hão de se manifestar com Ele. Sem dúvida, o Espírito Santo, uma das pessoas divinas, ele está no mundo, mas, como sabemos, ele está em cada pessoa salva. Não tem uma pessoa salva que não tem o Espírito Santo. Como diz versículo 9 deste capítulo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. Então não pode existir uma pessoa que diz que é de Cristo e não tem o Espírito Santo. Não pode uma pessoa dizer que é salva ou crente, porque sendo crente é salvo. E não ter o Espírito Santo, isto acontece no momento da salvação. Como temos em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, e versículos seguintes mostram que o crente, no momento que ele ouve o Evangelho e crê no Senhor Jesus, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o selo que ele recebe e permanece com ele, como o Senhor explica em João capítulo 16. Ele estará convosco, mas ele diz mais, ele estará em vós. Então, cada crente tem o Espírito Santo. Onde começamos hoje, diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pedi para ler este versículo novamente para destacar um detalhe aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é que ele testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é que ele está dizendo ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Às vezes, lendo este versículo, pode dar esta ideia, mas ele testifica com o nosso Espírito. Porque o espírito de um pecador, a alma também, ela está morta. No dia que Adão pecou, então a luz, vamos dizer, do espírito do homem, o próprio espírito dele, a alma, ficou em trevas. É o que a Bíblia diz. A luz apagou. Está morto. Mas a pessoa salva, agora o espírito foi revivificado. Ele tem vida. Ele é vivo, ele mesmo tem vida. Revivificado pela morte de Cristo, pela operação do Espírito Santo nele. E o nosso espírito mesmo testifica que nós somos filhos de Deus. Não é que ele descobriu isso sozinho, em cooperação, sem dúvida, com a palavra de Deus e ensinado pelo Espírito Santo. Então, o nosso espírito está em nós, o nosso próprio espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo está fazendo isso com ele. Então, este é o sentido aqui. Não é que ele está dizendo para nós que nós somos filhos, sem dúvida, a presença dele nos anima, nos mostra, nos conduz para desejos agora de um verdadeiro filho de Deus. Mas nós mesmos, o nosso espírito não está mais morto. Ele tem vida. Foi mudado. Ele está ensinado agora pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus que ele é um filho de Deus. E o Espírito Santo está cooperando, testificando com ele. Então, ele está dizendo, se nós somos filhos, é lógico, um filho tem herança, é um herdeiro. E assim ele segue herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Parece que um filho de Deus, tendo
um nível tão alto e tão abençoado, né? Como é que o filho de um príncipe vai sofrer, o filho do rei, o príncipe vai sofrer, o filho, né, o príncipe da família real vai sofrer, normalmente é protegido de tudo, né? Mas nós vemos o contrário, os filhos de Deus estão sofrendo no mundo. Então esta propaganda enganosa e mentirosa de prosperidade para os filhos de Deus, que não tem doença, não tem morte, não tem problema financeiro e não tem problema nenhum, é uma mentira. É uma mentira. Não só este versículo, mas por toda a Bíblia, nós vemos os crentes da era da igreja sofrendo por amor a Cristo. Se é certo que com Ele, com Cristo, padecemos, então é uma coisa certa. Isso não é um ar de dúvida, mas é certo que nós vamos padecer com Cristo. Porque Ele padeceu aqui, então o crente vai passar por isto. Mas depois, o versículo seguinte, ele está mostrando que quando o nosso sofrimento, o sofrimento do crente, colocado do lado da balança, e do outro lado colocando as glórias, ou a glória que ele vai ter no porvir, não tem comparação. Quer dizer, o sofrimento baixa tanto que não tem nível que possa se igualar à glória. Mas depois vamos pensar com isto, que é algo animador, devia ser para aquele povo, deve ser para nós hoje. Não tanto colocar os olhos e nos desesperar nos sofrimentos, mas no que vamos ter, que é inevitável. Sendo filho de Deus, nós vamos participar, como diz versículo 19, a manifestação dos filhos de Deus. Isto é, a manifestação com Cristo em glória, aonde até mesmo a criação está dependendo e esperando, para enfim ser libertos da escravidão do pecado, por causa do pecado de Adão. Deus sujeitou a criação desta forma, nós vemos lá ele amaldiçoando a terra, em Gênesis capítulo 3, mas um dia a criação vai ser liberta dessa maldição, quando os filhos de Deus se manifestarem em glória. Porque em esperança somos salvos. Se existisse só esse versículo na Bíblia, parece que dá a entender que uma pessoa é salva pela sua esperança. Mas não é. Não tem só esse versículo na Bíblia, nós lemos que pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, o crente é salvo pela fé. Mas como se explica isto? Porque em esperança somos salvos. Quando nós confiamos em Cristo, o crente, ele é salvo. Mas esta salvação, ele não recebeu de uma maneira completa naquele momento. Porque o pecado, a raiz, está em nós ainda. Mas ser tirado esta raiz do pecado faz parte do pacote da salvação. Não estamos ainda num corpo glorificado, nosso corpo adoece, o nosso corpo perece, morre, envelhece. Então, tudo isso faz parte do pacote da salvação. Em esperança nós fomos salvos. Quando nós fomos salvos, havia promessa de perdão dos pecados, não ir para o inferno, mas tem mais coisas quando nós fomos salvos. E nós estamos esperando ainda. Então, tudo isso faz parte do pacote da salvação. Então, em esperança somos salvos, é o que ele está tratando aqui. A esperança da glória futura. Quando o nosso corpo vai ser transformado, o versículo anterior diz a redenção do nosso corpo. Então, é esse sentido que tem a esperança na salvação. Então, o mundo religioso confunde as escrituras, faz uma mistura e não sabe aonde está a base da salvação deles, mas a pessoa, o crente, lendo com paciência as suas escrituras, ele vai acabar entendendo e compreendendo, e as escrituras não se contradizem.
Nós não podemos pegar um versículo desse aqui e fazer uma doutrina, quando existem versículos mais claros na Bíblia, quando diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o crente, o pecador, é salvo por meio da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, aí tem um versículo claro. Então, nós temos que entender o que significam versículos como este. E Deus vai nos ajudar. Como nós vemos aqui, esta salvação é a sua salvação no plano completo, na sua plenitude, onde espírito, alma e corpo plenamente hão de estar e receber a salvação que Cristo preparou na cruz. Mas, vamos começar no versículo 17, e se alguém tem alguma dúvida sobre o versículo 16. Então hoje, os irmãos que costumam pelo menos falar nos estudos não estão aí. Então hoje é uma noite que os que não estão acostumados podem cooperar, ajudar. E que Deus nos ajude. Só para deixar bem claro, Sim. porque se nós começar no 17 vai dar a entender que somos filhos de Deus, e nós não somos filhos de Deus por nascimento, mas no 15, porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos uma grande intimidade, Abba Pai, fomos adotados através da obra do Senhor Jesus Cristo. E quando, como você explicou na introdução, recebemos isso, não por nossos atos, nossas obras, nossos feitos, mas através da nossa fé na obra do Senhor Jesus Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo, que ele testifica com o nosso espírito. Interessante, eu não tinha ainda compreendido a parte da luz apagada ali, que a vida que havia em nós, o brilho, foi apagado com o pecado. Mas com o novo Espírito vindo de Deus, através da salvação, com o nosso Espírito, que somos, testifica que somos, porque agora através da adoção, agora por ser adotado, somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Se somos adotados agora, então agora nós somos igual ao Filho de Deus, agora nós também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É interessante que nós vamos receber o que o Filho de Deus recebeu lá no céu, vamos ser participante do que ele tem lá no céu, Sim. das moradas que ele foi fazer, do que ele recebeu do Pai, o crente salvo, porque temos que cuidar com a palavra crente, que está cheio de crente no mundo. Exato. Hoje tu sai nas esquinas cheio de crente. Uma vez era cheio de católico, agora hoje é crente, todo mundo é crente. Eu ouvi falar até que agora muitos doutrinas que não usavam essa palavra já estão usando. Então temos que ter um cuidado de não misturar o crente com pessoas salvas. Porque se sair aí todo mundo é crente, mas salvos são poucos. Pessoas seladas com o Espírito Santo. Sim, o crente, segundo a Bíblia, é uma pessoa salva. Não tem um crente que não é salvo, né? Segundo a Bíblia, né? Mas hoje, como você diz, está muito distorcida essa palavra, né? O Salmo capítulo 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugar delicioso, sim, come-me uma formosa herança. Talvez lendo rapidamente, nós imaginamos herdeiros de Deus. Nós vamos ser dono do mundo, vamos ser donos de todos os tesouros de Deus. Mas aqui, o ensinamento, Deus mesmo é a herança. Porque tem alguma coisa maior ou de maior valor do que Deus? É o que o salmista está dizendo. O Senhor é a porção da minha herança. Né? Não sei se todos estão pegando a ideia, o pensamento.
Nós vamos ficar, a herança é o dono da própria herança. Então não tem coisa melhor, né? Porque as coisas criadas são coisas criadas, mas imagina Deus, que Ele não é criado, Ele é Deus, eterno. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Isto é a herança dos filhos, como você está destacando. Então, qual é a grande diferença do crente agora? Antes ele era escravo. Um filho não é escravo. Não, ele é livre. Os filhos de Deus são livres. E agora são herdeiros também. Logo, são herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí sim, tudo que Cristo tem, tudo que o Pai entregou nas mãos do Filho, tudo que o Filho conquistou, como homem aqui nesta terra, o crente vai ter parte com isso. Isto nós não conseguimos computar, né? Não tem como nós somar, imaginar, fazer uma... Paulo nem explica o que... Mas o dia vai chegar quando nós vamos não só entender, mas participar destas coisas. Sei que é demais para nós, né? Foge do nosso raciocínio, porque não pode ser computado em bens materiais. Se ele se dissesse, olha, vocês vão ser o dono do mundo, a gente ia fazer uma dimensão, mas não é isto. Somos herdeiros de Deus. Ele é a nossa herança, como diz o Salmo 16. Então, co-herdeiros de Cristo. Daí sim, tudo que Cristo tem nos céus, tudo que Ele tem na terra e conquistou, nós vamos estar junto com Ele. Vamos participar das suas conquistas. Da comunhão direta com Deus, né? Sim. Com o Filho, a comunhão que o Filho tem com o Pai, o crente vai passar a ter lá no céu. E talvez é bom, nós já destacamos isto sábado passado, sobre essa palavra adoção, porque não é o mesmo sentido da adoção do mundo aqui, né, que conhecemos hoje. Porque essa palavra, na época, tinha um outro sentido. A criança era criada até certa idade pelo tutor. Então chegava a sua maioridade quando ele recebia os direitos da família, os deveres também, os compromissos da família, porque ele já tinha chegado na certa idade. Então ele foi adotado agora, mas ele sempre foi filho. É esse sentido. Não é porque uma criança adotada hoje, ela não tem a paternidade. Os pais não são os progenitores, não foram eles que fizeram aquele filho. É filho de outra pessoa, mas eles foram adotados. Não é esse sentido aqui. Porque são filhos legítimos. Por isso que existe o novo nascimento, nós nascemos de Deus. Então esse é o sentido. Mais adiante vai aparecer essa palavra adoção de novo. Versículo 23, esperando a adoção. Aqui é um outro sentido. A adoção do quê? A saber, a redenção do nosso corpo. Aquilo que eu expliquei, nós estamos sendo ainda ensinados, nós estamos neste mundo com o Espírito Santo, que é o caso ali, é Ele que está conosco, como as primícias desta era vindoura, das bênçãos que está para vir para cada crente. Então Ele está como um tutor, nos conduzindo pelas mãos, nos mostrando o que nós vamos ter, por que nós devemos glorificar a Deus neste mundo, sermos sinceros, honestos, fazer o que a palavra de Deus nos ensina em relação à nossa família, nossos filhos e o mundo. Porque quando nós assumirmos, quando nós formos realmente adotados, agora num outro sentido aqui, transformados o corpo, espírito, alma e corpo glorificados, então vamos participar das glórias de Deus, da herança de Deus e da herança de Cristo. Não quero falar sozinho. Estou pensando no grande contraste, Josué, a herança que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sim. O salário do pecado, a morte,
a separação de Deus, e agora pela obra de Cristo a reconciliação por aqueles que creem nele. Né? Há uma grande diferença entre os dois lados, né? Sim, até a herança que nós podemos ganhar de alguém, dos nossos pais, né? Aqui Exato. neste mundo. Exato. Não vai durar até a hora da nossa morte, se não terminar antes. Exatamente. Mas esta herança, como diz o apóstolo Pedro, né, é incorruptível, guardada nos céus para vós. 1 Pedro capítulo 1. É uma grande verdade. Mas é interessante a parte final deste versículo, né? Depois do apóstolo inspirado, falando destas bênçãos gloriosas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ele fala de sofrimento. Parece que não cabe, né? No raciocínio humano, jamais vai se pensar num sofrimento de um príncipe, os filhos do rei, né? Vai ser guardado de todo sentido. Melhores médicos, melhores escolas, proteção, são guardados, protegidos. Frio não passam, calor não passam, pelo menos são aliviados ao máximo. Mas não é assim com os filhos de Deus aqui neste mundo. Este se é certo não é questão de dúvida, mas é certo que com ele padecemos. Isto é certo, para que também com ele sejamos glorificados. Este é o sentido. É certo que vamos padecer. Falando de Moisés, Sim. deixou as riquezas para estar com o povo de Deus. E aí tem um ensinamento, né, para nós. Moisés diz que escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Às vezes, muitos crentes e nós mesmos não fazemos essa escolha. Deixar os nossos lares com fogão a lenha, a lareira, ar-condicionado, para vir na reunião, um frio, ou calor, ou isto ou aquilo, ou... Aí tem tantas coisas, né? Mas Moisés fez uma escolha, ele reconheceu, eu sou deste povo, e este povo está sofrendo. Então ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É um bom exemplo, né? Sofrimento existe, mas o crente pode querer se esquivar. E ali diz que ele deixou de ser chamado filho da filha do faraó. Então era um reinado lá, né? Mas ele escolheu o melhor. Como o nosso Senhor, né? Sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Ele escolheu isto, para que por meio da sua pobreza sejamos enriquecidos. Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo Espírito que houve no Senhor Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Estando na forma de homem, andou como servo, obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Como aquele homem rico, né? Louco, ele celeiros cheios, e Deus disse, né? Louco, hoje te pedirão a tua alma. Ele Tem pensou preparado só para essa vida, né? essa vida. Não é errado o crente trabalhar, Não. ele tem os seus compromissos, né? Mas viver só para o trabalho, colocar desculpa no trabalho para não servir a Deus, então o trabalho faz parte, né? É uma coisa honrosa, Deus deixou. Mas aquele homem só trabalhou. Só trabalhou, né? E ele ainda disse, né? Come, bebe, folga. E o Senhor disse, né? Ele não era rico para com Deus. Não era rico para com Deus. Né? Ele era rico só. Então, muitos crentes trabalham, mas são ricos para com Deus. Investe o seu tempo, às vezes o seu dinheiro, quando pode, nas coisas de Deus. Ele está buscando as coisas que são de cima também. Esse padecemos aqui seria em forma como antigamente, ou só desprezo, quem sabe? Porque o Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz, né? Teve o castigo do crente. Nós temos um ensinamento que devemos seguir as suas pisadas.
Então, nós não podemos, no assunto do pecado, no assunto que ele fez para a salvação da nossa alma, nós não podemos entrar. Mas naquele desprezo por ele se identificar com Deus, como um servo de Deus, fiel a Deus, aí nós somos convidados a padecer pela justiça, honrando a Deus. Basta nos identificar, basta sermos fiéis a Deus, nós já vamos arrumar problema com o diabo. Se nós não temos muito envolvimento no mundo, talvez ele vai levantar os próprios filhos, ou a esposa, ou alguém dentro da nossa casa para fazer nós sofrer. Basta o crente ser fiel a Deus. Fiel a Deus, eu digo, no sentido dele caprichar na sua vida. Nem às vezes está aí, né? Ele está mais por casa, não tem tanto contato com o mundo para estar falando o evangelho para um, pregando para outro, distribuindo folheto. Mas ele caprichando na sua vida particular, ele já vai arrumar problema. O diabo sabe, este não vai fazer bem, não faz bem. Porque ele é um bom testemunho na igreja, ele é um pilar na igreja de Deus, né? Todos podem faltar e falhar, ele não. Na sua casa ele é um alicerce, ele é um testemunho para os filhos, para a esposa, para os vizinhos, sem ele abrir a boca às vezes, sem falar nada. Só o exemplo dele. Todos na casa sabem que o quarto está fechado, ele está orando, ou ele está lendo a Bíblia. Ele não está jogando no Facebook, nem jogando qualquer game lá no quarto. Ele está orando ou está lendo a Bíblia. Então, veja o testemunho dele. É uma pessoa séria, não fala bobagem, brincadeira, não significa que ele nunca diz nada engraçado, mas é uma pessoa sensata, sábia. A Bíblia chama de sóbria, né? O crente, ele é sóbrio. Então, ele já vai arrumar problema com o diabo. E daí o diabo vai, já que talvez ele não possa atacar ele diretamente, ele vai usar pensamentos, ou vai usar as pessoas dentro de casa, os vizinhos, enfim. Ele sabe como criar problemas e sofrimentos para o crente, né? Mas nada está fora do controle de Deus. Não podemos pensar que o diabo vai nos assaltar de tal maneira que está fora do controle de Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com propósito, vindo permitido por Deus, nunca tem a finalidade de levar o crente a pecar, mas sim, como no caso de Jó, aquele sofrimento que Deus permitiu o diabo causar para Jó, não tinha finalidade de levar ele a pecar. Ele podia fracassar, podia. Mas, vindo e autorizado por Deus, a intenção é sempre fortalecer ele na fé. Como uma árvore que é plantada num lugar onde tem muito vento, neve, calor, o que ela faz? Ela cria mais raiz, né? Onde tem muita água, então as raízes... tem esses dias, né? Não sei quem falou para você, né? Então, onde tem muita chuva, as raízes ficam, porque não precisa, mas onde tem pouca chuva, calor, vento, então assim é o crente. Quanto mais abalado pelas provações permitidas por Deus, tem a finalidade de se enraizar mais em Deus, mais na palavra de Deus, na dependência de Deus. Isso é certo que vai acontecer. Isso é o que temos aqui. Uma palavra que está escrita, é certo que com ele padecemos. Então não existe essa história de que eu sou salvo e a vida é mil maravilhas, né, Josué? Sim. Como o mundo tem destacado, o mundo evangélico, em certo sentido que eu encontrei Jesus, porque a palavra é essa, né? Eu recebi Jesus e a minha vida é uma maravilha. Não é assim. Sim. Muitas coisas foram transformadas, sei que o irmão sabe, né? Sim. A vida espiritual, mas esta outra coisa que ele não tem mais doença, não tem mais problemas, tudo se resolve, tudo onde ele coloca a mão agora não é bem assim, não é o que as Escrituras ensinam.
Ele é abençoado, ele está livre dos seus vícios, não é mais escravo do pecado, como nós temos lido e aprendido, ele é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, tem o Espírito Santo nele, o seu espírito agora, ele foi regenerado, vivificado, né? Tudo isto são bênçãos espirituais. Mas a questão de sofrimento físico, financeiro, não existe nenhuma promessa que tudo vai melhorar, não existe, pelo contrário. Deus pode permitir. O crente ele é muito abençoado, sem dúvida. Mas se vir as provas, a Bíblia não ensina para ele pensar, não, Deus está me castigando. Né? E no caso de Jó, por exemplo, ele perdeu tudo, não só material, físico, doença, mas até os seus filhos foram tirados. Toda a família e os amigos. E não era uma maldição de Deus? Não. O diabo queria fazer a maldade, mas Deus usou aquilo para provar Jó e fazer ele crescer, porque ele disse, antes os meus ouvidos, eu ouvia as coisas de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Então, quer dizer, aquele homem se aproximou mais, as raízes, né? Agora estavam mais seguras em Deus. Mas uma coisa que você destacou, está aqui no versículo, se é certo que com ele padecemos. Padecer sozinho é uma coisa. Padecer com outra pessoa junto é diferente. Mas aqui não é um ser humano. Diz aqui, com ele, com Cristo. Ele vai estar do nosso lado. Nós podemos pensar, ele sofreu, ele sabe. Ele já passou por isto, e mais do que isto. E agora eu estou padecendo com ele. Então, esta é uma palavra de conforto que o crente tem aonde se apoiar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos uma palavra em Hebreus também, capítulo 13, né? 13, versículo 6, onde é falado de sofrimentos, né? Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, 13, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, o Senhor está conosco. Então, sofrer com ele, padecer com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Isso é uma maravilha. Interessante que essa glória vem através dele, né? Não vai ser que eu vou padecer, que agora vai ser minha. Isto. Eu padecer com ele, porque ele já passou por este caminho. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar. E a glorificação vai ser também com ele. E versículo 18 nos ajuda, porque para mim, tenho por certo, ele vai seguir sobre as aflições deste tempo presente. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Este versículo tem muita coisa para nos ajudar, fortalecer, nos animar. Porque para mim, ele quer dizer, eu examinei o assunto, eu já fiz os cálculos, eu já averiguei, porque para mim eu tenho com certeza que as aflições deste tempo presente. Então, o tempo presente é tempo de aflição. Vem mais uma vez esta falsa doutrina diabólica, dizer que eles pegam as bênçãos de Israel, que eram terrenas, e querem colocar isto para a igreja. Está totalmente fora de contexto e antibíblico. Diz aqui que o tempo presente é tempo de aflição, aflições para o povo da igreja, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O caso é simples, é uma balança, aquela balança reta, né, com aquela viga, onde tem um prato aqui e outro prato aqui. Colocamos as aflições deste lado
e a glória deste lado. Então ele diz, não dá para comparar. Então, quando se coloca as aflições aqui e se compara com a glória que está para ser revelada, o desequilíbrio é grande. Eles não têm como nós pegar um sofrimento e igualar a uma glória que vai ser recebida. Não tem comparação. Não tem nem como nós, eu tenho uma moeda de R$1 centavos e tem aqui uma caixa de barra de ouro. Paulo não achou como explicar a referência. Hoje eu tenho só um pãozinho velho aí, né? Mas depois tu vai ter. Ele não tem comparação. Ele não tem como descrever. Não há uma palavra humana que possa descrever. Isso que está falando ainda dá até para comparar. Sim. Ainda tem como comparar. E para nós já seria muito, né? Mas ele diz não tem. Então isto faz duas coisas com cada crente verdadeiro. Anima e nos deixa numa tamanha responsabilidade de um testemunho fiel a Deus aqui, né? Eu lembro isso estudando. Gente, enterra a cabeça no chão de vergonha. Ele pergunta, por que ele vai fazer isso por mim? Mas foi Cristo, né? Cristo ele sofreu por amor de nós. Porque o mundo ainda diz que Deus não ama, né? Não, Deus não ama, né? Mas na realidade eles que não amam a Deus, né? Não se sujeitam a Deus, não obedecem a Deus. Porque senão teriam tudo isto. Tudo isso. E a palavra do 18 é certo isso também. É certo que vai ter aflição, é certo. Sim. Ele disse, para mim tenho por certo. Quer dizer, eu já concluí, eu já fiz os cálculos. Não é que Paulo mentalmente fez isso, mas por Deus. Ele é um homem inspirado por Deus. Então ele chegou a essa conclusão, por Deus. Está certo. E tem mais aqui. Não é glória para nós, né? Mas glória em nós. Nós vamos ser glorificados. Essa é a glória que os anjos vão ver no céu? E os homens vão ver também quando Cristo vier em glória, com os seus santos, né? É a mesma? Sim. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi feito entre vós. Ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, nos seus santos também. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos primeiros ali. Depois Efésios, um versículo que é muito lido, Efésios 2, e 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, ainda Deus vai revelar nos crentes a grande graça, as abundantes riquezas da sua graça nos crentes. Ele salvou esses pecadores que o mundo não dava nada por eles, né? Desprezado, rejeitado. Nas reuniões familiares eles eram ignorados. Todos sentiam pena
por ele se sentir talvez meio excluído ali da festinha deles, né? Estava junto, mas não estava junto. Mas agora eles vão ver a glória daquela salvação que eles rejeitaram no crente. Então Deus vai fazer isto em nós e por nós ainda. Além de nos livrar da condenação. Sim. Isto parece, pensando nessas coisas, na hora que nos salvamos, parece que a condenação era a maior bênção, né? Mas essa coisa se perde, né, aqui. Ao comparar as bênçãos, o inferno é o menor, né? Claro, para quem não se salva é a maior desgraça, mas quando somos levados a Cristo, a gente vai muitas vezes, pelo castigo eterno. Mas depois nós descobrimos que tem muito maior bênção, não só ser livrados do inferno, a ira, mas tem bênçãos que não tem como medir, nem comparar. O inferno é descrito, né? Sofrimento, ranger de dentes, mas a glória não tem explicação. O inferno dá para explicar. Está cheio de lugares nesse mundo que muitas pessoas desejam estar. Talvez lutam uma vida inteira para chegar ali. Mas é um momento. Sim. Agora, o salvo vai estar na presença de Deus eternamente. Isso é uma E cansa, né? maravilha. Mesmo esses lugares cansam, né? Cansa. Enfadam, né? Com o tempo, a velhice vai... Eu falando com o dono do loteamento lá, ele brinca que vai viver 200 anos, eu de vez em quando eu brinco com ele, que está se cuidando, porque disse que tinha tomado a vacina, porque tem que chegar aos 200 anos, daí ele parou. Você sabe que a gente cansa, né, de viver essa vida, né? A gente já cansa, até estamos 70 e poucos anos, né? Cansa, a gente já fez tudo que tinha que fazer, já viveu praticamente tudo. Então, os prazeres desta vida, o bem, né, as coisas boas dessa vida, cansa. Não é o mesmo caso com Deus. Lá, nesta glória, ninguém vai ficar enfadado, né, deprimido. Porque às vezes até a ociosidade cansa também, né? Quem trabalha demais, cansa. Quem está ocioso demais também cansa. Mas aqui, não, nesse lugar não há canseira. Glória sem fim, como cantamos, né? Mas a Bíblia descreve que o homem é ordenado viver até os 70, depois disso é só enfado e Sim. canseira. Então, de uma certa idade em diante, se eu conseguir passar do meu vigor, é só enfado e canseira. Não vou ter mais nada para aproveitar. Mas triste é uma pessoa assim, né, que não tem tudo que tem é só nessa vida. Olhar para o futuro, que ele espera, né? Sombrio, negro, não define o que está depois. Não quer acreditar que existe um inferno esperando, que os seus pecados merecem ir para lá. Mas o crente não é assim. Eles concordam que o fim está chegando, mas não sabem O que está depois, né? o que está depois. E essa ardente expectação da criatura? Então dá seguimento, né? Porque a palavra porquê vem no sentido de porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É uma expectativa ardente, como diz aqui, acesa. Quais são as criaturas? As criaturas que ficaram amaldiçoadas por causa do pecado. Então, isso inclui a terra com o seu sofrimento, a terra literal, a terra, os animais. Então, eles estão esperando, porque a terra não produz mais como estava no seu pleno vigor quando Deus criou. Ela foi amaldiçoada para criar cardos de espinhos. Então, antes não tinha isso, né? Cardos de espinhos. O homem trabalhava, disse, do suor do teu rosto comerás o pão. Então, ele tem que trabalhar muito para que a terra produza. Mas, no milênio, que é o que está em vista aqui, quando Cristo se manifestar em glória, então a terra vai voltar a produzir com abundância, sem muito sacrifício,
sem muito trabalho humano, mais a cultivação, mais cultivar o que está dando, e colher e comer o que está produzindo. Então, os animais, a terra, está nesta ardente expectação da manifestação dos filhos de Deus, porque quando os crentes se manifestarem em glória no milênio, isso vai ser liberto, vão ser libertos do cativeiro. Então os animais que são hoje selvagens vão voltar como antes, comer palha, como um boi come. Então a parte geográfica também vai ser mudada, as plantações, as plantas. Por exemplo, até fala do Mar Morto, né? O Mar Morto tem esse nome porque lá não se produz nada, por ter muito sal lá em Jerusalém. Mas é dito que aquele mar há de mudar, vai correr águas doces do templo que vai ser construído, da presença do Senhor, vai desembocar naquele mar e vai até o mar Mediterrâneo, e ali vai ser produzido peixes. Então hoje ninguém vai pescar lá, mas segundo as profecias diz que vão se juntar gente à volta daquele mar para pescar os peixes. Então as coisas vão ser transformadas. Isso está em Isaías capítulo 11, capítulo 61, que nos escreve um pouco do milênio, as bênçãos. Então é isso que está se referindo aqui. Mas ele segue no assunto, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Esta vaidade é o sentido de futilidade. Ela não alcança o padrão que devia alcançar. Não corresponde. Tem uma coisa travando ela, segurando. Então, ela está sujeita à vaidade. Não por sua vontade, quer dizer, não foi a criação que escolheu ser assim, mas por causa do que a sujeitou. Deus. Foi Deus que descarregou o juízo e amaldiçoou a terra e tudo que nela há, lá no jardim. Nós lemos isso, né? Gênesis capítulo 3, em versículo 15, né? É bom destacar que nesse capítulo, porque às vezes por isso que existe muita confusão na questão escatológica, como é chamado o estudo das profecias, Paulo ele passa por cima aqui do arrebatamento da igreja e também passa por cima dos 7 anos de tribulação e grande tribulação. Ele passa da era da igreja agora para a manifestação de Cristo. Então, antes de acontecer isto, vai acontecer o arrebatamento da igreja em um período aproximadamente de 7 anos, onde novamente Israel vai ser trazido de volta, o remanescente, para Deus. Então, no final desses 7 anos, Cristo vem nesta manifestação em glória para estabelecer o seu reino. E os santos vêm com ele. Isso nós temos em 2 Tessalonicenses, temos em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20. Então aqui ele não está explicando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala do arrebatamento, mas ele passa da era da igreja para a manifestação do... Então nós temos que ler toda a Bíblia para entender essas coisas, né? Romanos, Paulo está escrevendo mostrando o estado do homem e a consequência do pecado. Isso. Então, o arrebatamento, o certinho aqui não é consequência, mas aqui que a criatura, a criação está sofrendo a consequência do pecado. Sim, isso. Essa servidão. Conforme a carta, conforme o livro que está sendo escrito, tem a sua finalidade. Então, as escrituras têm que fechar, né? Uma coisa se completa com a outra. Tessalonicenses ele foca mais no O arrebatamento, a glória futura. 2 Tessalonicenses, a manifestação do reino em glória. Por isso que a Bíblia ela não se contradiz.
pode ser que aqui explica mais do que lá no outro livro, mas Isso. explica menos aqui nesse, mas ela tem. Se estudarmos a Bíblia, Ela é completa. é completa. Mas se nós pegarmos simplesmente esse versículo 17, e se somos filhos de Deus, pronto, aí todo mundo é filho de Deus. Nós temos que estudar versículo após versículo. Então, existe uma grande confusão, porque, por exemplo, profecias não está relacionado com a igreja. E Apocalipse também. Então, existe uma grande confusão. Pegam Apocalipse e querem encaixar a igreja em tudo que é coisa que acontece ali. Tudo que é coisa vem à igreja. Mas só que a igreja não está ligada com profecias. Isto está ligado com as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo, João. Apocalipse está ligado, nós vemos no início, capítulo 2, capítulo 1, 2 e 3, as 7 igrejas, mas a partir do capítulo 4 nós vemos que ela sobe aos céus. E daí em diante está relacionado com a terra, sem a igreja. Então, hoje em dia, qualquer coisa que aparece aí, que tem a ver com a testa ou com a mão, já associam que é a marca do anticristo, essas coisas assim. Então, tiram coisas fora do seu contexto, assustando as pessoas e coisa que não tem nada a ver. O mundo está maduro para ser ceifado. Sim. É o que a palavra de Deus diz, né, Josué? O mundo está em seus pecados. Sim. Mas há uma grande confusão com isso mesmo. Aham. A igreja, ela vive a realidade, a graça, os nossos dias, né, Josué? Não tem profecia, não tem... E a igreja está ligada com os céus, Exato. não com a terra. Isso. Ela é peregrina aqui na terra. Isso. Então ela vai ser arrebatada. E Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. As pessoas leem este versículo, mas não faz dimensão, não faz... A nossa cidade está nos céus. Então, tudo que relaciona com o crente é no céu. José, mas eu estou aqui na terra, mas nós estamos como peregrinos e forasteiros. Nós não fizemos parte daqui, nós não temos nada a ver com as coisas do mundo, não temos nada a ver com a política, com as coisas deste mundo. Nós vivemos, respeitamos essas coisas, temos que trabalhar no mundo ainda, mas a nossa cidade, os nossos envolvimentos, as nossas coisas estão nos céus. Então tudo que acontece aqui, o crente se meter em defender coisas políticas, por exemplo, existe uma pergunta se a igreja deve se opor a certas coisas que o mundo começa a promover e incitar, que vem da própria natureza do pecador. Não tem, porque ela não faz parte, não tem que opinar sobre aquilo. Ela tem que pregar para o mundo, se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo, apresentar a salvação. É isso que precisa. Não é decidir se vão fazer assim ou não, se vão aprovar essas leis ou não, porque se o crente fosse para ficar aqui, aí sim, vamos defender as leis justas, porque nós vamos ficar aqui para sempre. Não, o crente não vai ficar aqui, a cidade dele está nos céus. Nós somos ensinados a orar por esses que estão em eminência, Sim. no poder, para haver paz e também para que se arrependam dos seus pecados e aceitem a salvação de Deus, mas não nesse sentido que você está destacando, amigo. Para que o crente tenha uma vida tranquila, quieta, fácil, né? Então devemos orar. Como Noé pregando aqueles 120 anos, eu perguntava de fazer uma casa para ele, fazer uma plantação, fazer uma lavoura, uma casa para mim, bem edificada. Não estava, ele sabia que quem participasse, fizesse aqui neste mundo, a água vinha e destruía tudo, então... É um bom exemplo, porque ali era a casa, vamos dizer, a nossa cidade está na arca, né? Se fosse os nossos dias. Então tudo que se envolvesse com um mundo que já estava condenado, estava maduro para o juízo, mesmo que era 120 anos, não adiantava nada. Não, eu vou lá, vou pregar para os reis da nossa época. Não, Deus mandou construir a arca.
E a salvação estava na arca. E o objetivo dos crentes era a arca. Mesmo que era só 8 pessoas, a mesma coisa hoje. A nossa cidade está nos céus. O Senhor Jesus disse: juntai tesouros nos céus. Por quê? O crente está mandando para lá, porque é para lá que ele está indo. Isso foi me referindo. Construir na arca, porque Noé construiu, se é que ele fez alguma coisa, ele fez para a arca. Se ele guardou o alimento, foi para a arca. Se ele trabalhou, foi para a arca, não. Colossenses capítulo 3. Pensai e buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, até a nossa vida está lá com Ele em Deus, né? Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos nos lugares celestiais, espiritualmente. Fisicamente estamos na terra. Aí é difícil de entender. O crente, ele entende isso. Só o crente é capacitado para entender isso. Como o mundo religioso não é salvo, tem nome de que vive. Então ele precisa de coisas palpáveis, coisas que ele sinta, coisas que ele vê. Mesmo que fala muito de fé, mas não, na realidade ele não tem condições de viver a vida de um salvo. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Talvez estamos no 20, vamos completar com o 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, hoje o crente, ele já participa da liberdade da graça, né? Somos libertos, os libertos da graça. Mas a criatura não participa dessa liberdade, né? Só nós. Isso é uma coisa para nós pensar e meditar. Nós já vivemos uma coisa que já faz parte do futuro, porque a criatura ela não faz parte desta liberdade da graça que nós temos hoje, espiritualmente nós desfrutamos. Ela está esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus, que é ainda uma coisa futura para nós, que eles vão participar. Mas a liberdade da graça, eles não participam hoje, né? Mas o crente participa. Só o que se corrompe em nós é o nosso corpo. Mas a nossa alma e o nosso espírito diz que se renova dia após dia. Isto não acontece com a criatura. Mas da glória, a liberdade da glória, que ainda é futura, isso eles vão participar. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. É o que temos pensado. Então hoje, eles não conseguem fazer, nem promover, nem o que para o que foi feito. Eles foram feitos, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando Cristo estabelecer o seu reino e os crentes serem glorificados nele, então eles vão ser libertos do cativeiro e vão participar da glória, da liberdade dos filhos de Deus. Os animais não vão ter mais os mesmos comportamentos como tem hoje, selvagem. A dieta alimentar vai ser mudada. Até o mundo vai ser mudado, a questão da terra, a sua produção vai ser alterada. Então, existem muitas profecias que não estão ligadas diretamente com a igreja, porque a igreja, a princípio, não vai vir na terra para participar dessas coisas. Isso está reservado para as pessoas que passarem a grande tribulação, salvos na grande tribulação e entrar como pessoas físicas durante o milênio. Então vão desfrutar. Os crentes vão ajudar na administração deste reino com Cristo. O interessante é que o crente ele ficou preso à escravidão do pecado até o momento de ele aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas a criatura ela está presa a essa servidão até aquele momento. Sim, isso. Da glorificação. Da
glorificação. Então, hoje o crente, ele tem A liberdade da graça. da graça. E aqui fala a liberdade da glória. É o futuro ainda. Então hoje nós sofremos mesmo na graça. Cristo disse para Paulo, a minha graça te basta, né? Mas só pensando no que você falou, eles vão ser libertos, eles vão voltar, a dieta deles, o comportamento dele, o crente, quando ele foi liberto, ele mudou tudo isso também. Sim. O comportamento, até quem sabe a dieta do crente, muitos mudaram. Sim, em Muitos todos os ficam sentidos. Né? Uma dieta tóxica, o crente mudou tudo. E melhor do O que de mundo Adão. Né? mudou para ele, o mundo mudou para ele também. Melhor do que de Adão. Porque Adão ele pôde cair, se desviar, ele era filho no sentido de criatura. A Bíblia chama ele de filho de Deus também, mas no sentido de criação de Deus. Mas agora, filhos de Deus é gerados melhor do que o de Adão.